Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje, mais uma vez, uma entrevista com um gestor. Vocês provavelmente devem ter visto a divulgação de um documento, uma carta ao mercado, feita pela Capitânia, com a visão dela sobre um pouco algumas questões sobre conflitos de interesse, o ativismo que os fundos da Capitânia têm, às vezes, para propor uma liquidação de um fundo, a venda de um ativo, alguma alteração maior, chama uma assembleia, questões sobre sigilo do nome de cotistas solicitantes ou não. Então, eu vou deixar claro o link aqui embaixo para quem quiser ler essa carta. E eu convidei então o pessoal da Capitânia para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tentar extrapolar um pouco isso, tentar olhar isso de uma forma mais ampla, tentar cobrir algumas coisas que a gente pode acrescentar aí nessa conversa dentro da carta. Então, claro, depois que terminar aqui a entrevista, sugiro que, obviamente, vocês leiam a carta, quem ainda não leu. Mas hoje a gente vai conversar então com o Caio Conca, que é gestor da Capitânia, gestor aí de alguns fundos que vocês conhecem, mas eu vou deixar para ele apresentar tanto a Capitânia quanto ele mesmo. Caio, seja muito bem-vindo e muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado, Nod. Vou tentar resumir aqui. A Capitânia é uma gestora de recursos, hoje com mais ou menos 25 bilhões sob gestão. A gente tem um DNA muito forte aqui de imobiliário, infraestrutura, agro e crédito privado. Esses instrumentos financeiros que a gente investe, eles se dividem aí em 44 fundos que a gente faz gestão. Então, acho que para o grande público, né, o CPTS, CPFF, são os fundos mais conhecidos, mas a gente tem aqui 44 fundos, e esses fundos, boa parte deles, tem mandato para comprar cota de fundo imobiliário. Então, a gente tem vários FOFs de fundo imobiliário dentro de fundos que têm mandatos mais amplos. A gente tem aqui hoje um DNA bastante ali de imóvel de renda, né? Muito pouco residencial, incorporação, segunda moradia, fração. A gente acabou virando um player muito de renda aí dos segmentos principais, né? Shopping, logística, imóvel de varejo e laje corporativa, né? Assim, de forma resumida é isso, né? A gente tem tanto os mandatos de CRI quanto os mandatos de fundo que se misturam aí nesses 44 fundos. Perfeito, perfeito. Então, assim, de fundos mesmo, ou seja, com mandato exclusivo de fundos, quantos fundos são, mais ou menos qual é o patrimônio e o que você tem que é meio no mesclado aí, por exemplo, o CPTS não é um fundo de fundos, mas tem um bom naco, um bom pedaço dele como fundo de fundos. Como é que divide isso mais ou menos? O que é fundo de fundos mesmo e o que é fundo multimercado ou fundo mais híbrido, assim? Como está isso hoje dividido? Tá. De mandato específico, assim, que você abre a carteira, é 100% fundo imobiliário, a gente deve ter aí hoje acho que 7 ou 8 fundos, sejam eles exclusivos, né, de clientes exclusivos, fundações, family offices, e a gente tem exposição em fundo imobiliário em 22, então o delta aí você pode alocar até, sei lá, 5% do PL, 10% do PL, cada fundo dentro do seu mandato. E aí hoje, se você somar tudo isso, né, esses pequenos FOFs ou grandes FOFs dentro dos fundos, a gente tem exposição mais ou menos a 3.900 em fundos imobiliários, né, quase como se a gente fosse um FOF de 3.900. O CPFF, o puro sangue lá tem 400 bilhões, o CPTS lá com aquele 1/3 de fundo imobiliário, tem lá 1 bi de fundo imobiliário e o resto todo nesses outros 20 fundos que a gente tem em exposição. Perfeito, perfeito. E, assim, talvez seja uma pergunta que muita gente tem, principalmente numa gestora que tem vários fundos com mandatos, vamos dizer, concorrentes. Quando vocês decidem, por exemplo, uma alocação nova de, poxa, tal fundo tá barato, poxa, vou entrar nele. Como é que vocês dividem isso? Como é que vocês organizam? Como é que vocês fazem a escolha de... Claro que de repente um fundo vai estar com mais caixa naquele momento do que outro, etc. Mas o que, talvez essa parte seja um pouco mais óbvia, mas
Vocês têm um deal, vocês vão entrar com X milhões. Como é que vocês fazem esse rateio ali dentro dos fundos da casa? Quanto vão para os fundos de varejo? Quanto vão para os fundos de atacado? Como é esse processo, assim? Até porque tem fundo aberto que tem resgate agendado, por exemplo, né? Você pensa que, sei lá, tem um fundo que ele tem o patrimônio dele lá, eventualmente tem um resgate agendado, né? Basicamente a gente começa do caixa, então assim, em tendo caixa, os fundos eles convergem para ter a mesma posição. Então, vamos supor que eu estou comprando o fundo X. Putz, o fundo A tem 2% do PL, o outro tem 1,9, o outro tem 2,1. Então, assim, em tendo caixa, a alocação ela é automática para que a gente persiga uma mesma carteira em todos os fundos, tá? E aí a gente coloca tudo isso nas condições de contorno. Putz, tá bom, mas ele tem caixa hoje, tem resgate para pagar amanhã? Ah, putz, mas ele tem resgate para pagar em 15 dias, em 30 dias, a gente vai colocando as condições de contorno e os fundos eles convergem ali para ter a mesma carteira. Então hoje eles têm uma carteira realmente bem parecida, assim, dentro do que é possível nesse mundo de fundo imobiliário, né? Porque algumas realocações estão, sei lá, eventualmente fundo aberto, recebi uma aplicação, também se aplica, né? Recebi uma aplicação muito grande, você acabou diluindo ali aquelas posições, mas ao longo do tempo a gente vai corrigindo isso aí, conforme a gente vai operando o mercado. Entendi, entendi. E agora sim, sobre esse ativismo, essa movimentação mais ativa que é tão conhecida sobre a Capitânia, até faço questão de comentar aqui quando às vezes eu converso com outros gestores de fundos, alguma coisa assim, e a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa questão de fundos que têm uma posição mais ativa de convocar a assembleia, de participar, e outros, às vezes, uma posição de só olhar home broker ali, compra, vende, etc. Todo mundo sempre usa como, nessa régua, digamos, entre passivo e ativo, de 0 a 10, o 10 é sempre a capitânia de fundo, de gestor mais ativo, de fundos que trabalham esse ativismo de uma forma institucional, quase como uma regra da casa, digamos assim, um cotidiano da casa. Por que de onde que veio isso? Por que surgiu? Por que vocês têm esse comportamento que é tão único no mercado? Por que vocês acham que outros fundos não se comportam dessa maneira? Como é que é esse DNA de ativismo dentro do cotidiano de vocês? Tá. Vamos lá. Acho que primeiro ponto, a gente cresceu sem ter a vertical de tijolo aqui, então a gente veio crescendo sem ter essa vertical, e eu acho que para quem tem a vertical de tijolo, uma posição institucional ali, digamos assim, mais esperta da casa, é falar, ó, vamos tocar o barco aqui sem arrumar muita confusão com ninguém, porque eu tenho o FOF aqui, eu tenho, sei lá, o shopping, o logístico, sei lá, toda a vertical aqui de fundo de tijolo e, às vezes, eu não digo nem comprar briga, mas, às vezes, esse tipo de movimento, institucionalmente falando, pode não ser a decisão mais inteligente. Então, acho que esse é um ponto. A questão do tamanho, então, não são muitos FOFs que têm capacidade de ter quórum qualificado em vários fundos. Então, se você tira aí, boa parte do pessoal sai do jogo, né? Porque você tem lá um FOF de 100 milhões, putz, se você alocar, sei lá, 10% do PL no máximo ali em algum fundo, você vai ter 10 milhões em algum fundo. Com 10 milhões, dificilmente você vai ter quórum qualificado em algum fundo. E aí já exclui ali um bom pedaço, então acho que o tamanho também é uma questão. E tem, assim, a gente todo dia está tentando perseguir a nossa melhor carteira possível. Então, como se eu acordei de manhã, cheguei aqui e falei, qual que é a minha melhor carteira possível? E às vezes isso implica em fazer movimentos maiores em alguns fundos. Então, putz, fundo A, B ou C, putz, acho que isso aqui eu não conseguiria vender isso aqui a mercado, mas eu gostaria de vender num preço bom para pegar esse dinheiro e comprar o B, C e D, que eu acho que tem uma carteira melhor, de imóvel melhor, que tem mais liquidez, tem mais upside. Então, como que eu faço isso se eu não entrar no mérito de entrar ali na questão via assembleia, né? Porque via mercado seria muito, muito difícil. Então a gente todo dia está tentando perseguir nossa melhor carteira possível. E aí, às vezes, isso esbarra
em desagradar alguém. E aí tem um outro ponto que eu acho que isso aí é mais comum do que parece, é que às vezes tem coisa que não gera polêmica e tem coisa que gera, né? Caso HGPO, é ativismo ou não é? Eu não vi ninguém falando nada em HGPO. O HGPO tá lá, pô, todo mundo achando legal, vamos ver se vende. Não recebeu proposta no preço, mas existe uma coordenação prévia para que se convocasse a Assembleia para liquidar o fundo. Tem vários casos aqui. Se pegar aí todos esses anos de história de fundo imobiliário, tem muito, desde os mais complexos, os polêmicos, né, a questão do HGBS, por exemplo, foi mais polêmico, teve Tower Bridge, que foi um pouco mais polêmico também. Então, assim, eu acho que é mais comum do que se parece, é que às vezes faz um pouco mais de barulho do que a gente gostaria. A gente gostaria que fosse mais comum, assim, mais tranquilo. Ó, putz, isso aqui é da vida, do jogo e vamos embora. Uhum. Perfeito, perfeito. Não, realmente tem casos que de repente vocês entraram e não fizeram tanto barulho, tem casos que vocês não entraram e pessoas acharam que eram vocês porque tinha meio carinha de capitânia, digamos assim, e não eram vocês no final, acabou se descobrindo que não era. Mas eu queria trazer essa questão do sigilo dos cotistas, essa solicitação de cotistas, porque é um tema polêmico, porque muitos cotistas gostariam de ter a informação de quem é o cotista solicitante, e vocês na carta vocês colocam que para vocês a diferença é muito pequena entre divulgar ou não divulgar e tudo mais. Mas no caso específico, eu vou pegar mais como um exemplo prático do que para a gente fechar a análise nesse caso. No caso do BLCP e do VVPR, vocês não divulgaram, solicitaram que não fosse divulgado de maneira formal, pediram que não fosse divulgado. Se não tem diferença, por que dificultar, por que afastar essa informação dos cotistas do mercado? Por que a escolha pelo sigilo nesses casos? A pergunta é boa e a explicação ela é muito simples. A gente tem um pedido de convocação de assembleia meio padrão, assim, que veio... É o histórico do... Sabe quando você tem aquela primeira página com qualificação de fundo? E a gente, sinceramente, não se atentou a essa questão. Lógico que quando a gente pediu não tinha essa polêmica, né? A questão lá da CVM, né, de uma das áreas técnicas da CVM se manifestar pedindo lá, ela veio no meio do caminho, então até então era uma não polêmica no mercado, só que a informação ela é muito pública, né, nos nossos relatórios. A gente abre lá, inclusive a posição de todos os fundos da Capitânia, né? A gente fala, ó, isso aqui no fundo tal eu tenho 3%, mas se você pegar na Capitânia inteira, a gente tem 70%. Né? Isso é público nos nossos relatórios, acho que todo mundo sabia quem tinha convocado, mas foi uma que foi assim, não dá para chamar nem de falha, tava na esteira ali e a gente não se ligou nisso, por isso que eu digo que muda muito pouco, porque a gente não tem como esconder um negócio que já é público, né, nos nossos relatórios, então fica até nosso compromisso aqui de, em primeira mão, a gente nunca mais vai pedir uma assembleia com sigilo, sendo ele necessário ou não, porque eu acho que ainda vai um tempo para CVM, né, colegiado, se reunir, decidir alguma coisa, tem muita coisa para discutir ainda, de questão de sigilo bancário, tem muita coisa para discutir, então acho que isso ainda essa água vai rolar aí debaixo da ponte, mas no nosso caso aqui, realmente não muda, tá? Os nossos cotistas, eles estão cientes, né, de que a gente, olhando nossos relatórios, mas fica aqui um compromisso. A gente, próximas vezes aí, sempre que a gente solicitar alguma assembleia, vai estar lá nosso nome. Foi porque estava na esteira de produção aqui, a gente não se ligou. Perfeito. Então, pessoal, compromisso aqui do Caio Conca, próxima vez que a Capitânia, os fundos da Capitânia se movimentarem para chamar uma assembleia, isso será divulgado de maneira
pública já de saída, já no ato da convocação, etc. É isso mesmo, Caio? Perfeito. Se eu Perfeito. falo que não muda nada, na prática tem que corresponder, né? Perfeito, perfeito. E, assim, sobre essa questão do sigilo de maneira geral, eu acho que, claro, conversei com outros gestores em vários outros momentos, etc. E as opiniões foram muito divididas, digamos assim, se esse sigilo deve ser mantido, se não deve, quais são os impactos pró e contra, porque também, às vezes, a pessoa não quer se expor, não quer ter o seu nome exposto, principalmente no caso de uma pessoa física ou alguma coisa assim, que eu entendo que é muito, muito complicado, é uma decisão, são dois direitos, né? O direito de informação de um lado versus o direito do sigilo de posição, etc., do outro lado. Mas eu queria talvez pensar assim, você pela tua visão de gestor, por exemplo, se fosse com a Capitânia, eu acho que o público precisa escutar isso do teu lado. Por exemplo, se a Capitânia é cotista de um fundo imobiliário, tem lá participação, uma participação que seja importante para você, não que se você tenha o controle, etc., mas que seja um capital interessante dentro dos fundos da Capitânia, e um outro cotista, ou um grupo de cotistas, junta 5% e chama a assembleia para discutir uma coisa que, teoricamente, você não se interessa, ou que você pode até estar suspeito ali de um conflito de interesse, alguma coisa, tentar entender quem é que está movimentando isso ali por trás. Você como cotista, você como Capitânia cotista, você não gostaria de ter acesso a essa informação? Você não gostaria de saber de quem é que está chamando? Gostaria. Gostaria, mas aí, assim, vamos lá. No caso, aí falando institucionalmente, da indústria, né? A gente tem que acreditar que os administradores eles estão lá para fazer um bom trabalho, então que eles vão de fato verificar questões relacionadas a conflito de interesses. Então eu tenho que partir da premissa que o administrador vai fazer o trabalho dele. E aí pensando na questão da posição que eu tenho, que eu gostaria de eventualmente, sei lá, se eu discordo, né, do pleito, pô, quero lá falar com o cara, ver se tentar colocar minha posição, convencê-lo do contrário, esse tipo de coisa seria legal. E aí eu acho que tem algumas coisas, né? A primeira, a própria Assembleia, ela existe para isso. O administrador, ele oferece o espaço, né, principalmente para o gestor colocar lá as impressões dele do pleito, né? A maioria das vezes o administrador tende a não se manifestar. E a gente tem o nosso espaço também aqui para se manifestar, e aí, institucionalmente falando, pô, tem lá o relatório do CPT, CPFF, dos outros fundos também, e a gente poderia se manifestar publicamente, mesmo sem saber quem são os outros cotistas. Eu gostaria de saber, não vou ser hipócrita aqui não, eu gostaria de saber sim, mas, de novo, acho que a gente tem que partir da premissa que o administrador vai fazer bem, né, o trabalho dele, e aí se ele está dizendo que não tem conflito, realmente não deve ter, e aí se no dia da assembleia ali, quando as pessoas vão debater o assunto, se eu descobrindo quem a gente achar que tem algum conflito, a gente pode ir lá levantar a mão na Assembleia e falar, pô, explica melhor isso aqui. Porque a legislação, assim, no cara crachá ali da legislação, ele vai lá falar, isso aqui é cotista, é gestor, é pessoa ligada. Ah, não é. Porque o conflito, eu posso achar que tem um conflito na terceira derivada. Fala, não, é que você não está enxergando o quê? Porque o ponto A que liga o B, que liga o C, que liga o D. E aí você pode levantar a mão lá na Assembleia e falar, me explica melhor isso aí. Mas respondendo a pergunta, eu gostaria de saber, sim. Sim, e realmente essa questão de terceira derivada, como você falou, ou seja, você começar a contar muita historinha, como é aquele negócio que dizem que em 7 passos você conhece qualquer pessoa do mundo, ou seja, se pegar
pegar quem eu conheço e quem essas pessoas conhecem, quem essas pessoas conhecem, diz a teoria que em 7 passos a gente conhece qualquer pessoa do mundo. A gente poderia ter uma ligação genética, poderia ser parente de qualquer um. Obviamente, essa situação levada ao extremo fica difícil de controlar, né? De controlar, assim. Mas também acho que uma questão interessante é que eu já vi algumas discussões, principalmente nos cotistas de varejo, mas eu já vi até alguns gestores grandes levantando isso, o que é o conflito de interesse, ou o que é o interesse de um cotista grande, que apenas por ele ser grande, ou às vezes por ele ter um mandato, que ele é um fundo e precisa atender uma certa regra ou o mandato dele, ele tem um interesse que é diverso do interesse dos cotistas de varejo, mas não um conflito de interesse. Assim, você também enxerga isso? Você também enxerga esse tipo de situação das pessoas confundirem o que é o conflito de interesse do que é uma mera discordância, principalmente varejo versus institucional, assim, que simplesmente tem cabeças diferentes? Não, você matou o ponto, é exatamente isso. Porque se eu estou chamando uma assembleia para, sei lá, vender os imóveis do fundo A, eu não quero a gestão para mim, eu não vou ser o comprador do imóvel do fundo A. Assim, o que existe de conflito de interesse nisso? Assim, de novo, aí o cotista vai falar, não, mas esse fundo eu comprei para minha aposentadoria, eu gosto do imóvel, não sei o quê. Perfeitamente, você pode ter essa opinião, não tem problema nenhum, mas acho que não cabe a acusação de conflito de interesse. A gente tem aqui uma divergência de opinião, uma divergência de mandato. Eu adoraria vender num preço bom isso aqui e comprar os outros, sei lá, 10 imóveis que existem disponíveis que eu acho que pode ser que tenha uma relação risco-retorno melhor. Acho que você matou muito bem aí o ponto. A questão do conflito de interesse, quando existe, eu acho que ela é bem óbvia, tá? Uhum. Sim, e você até falou o trabalho dos administradores, eu entendo, eu acredito de verdade que a grande maioria dos administradores não come moxa. A grande maioria dos administradores, no mercado em geral, os administradores fazem um bom trabalho no seu trabalho. Assim, a gente frequentemente vê, às vezes, até gestor que às vezes quer fazer coisas e o administrador sempre opta por uma interpretação mais conservadora, uma interpretação mais pesada, mais burocrática, e acaba sempre prezando ali na dúvida, não, na dúvida a gente vai ter cautela, na dúvida a gente vai pensar 2, 3 vezes, e acho que a gente tem poucos casos na história de conflitos que aconteceram e o administrador comeu mosca. Não sei se, assim, se você concorda que no geral esse trabalho é bem feito pelas casas em geral. Eu acho muito bem feito. Eu concordo. E agora pensando assim nos impactos que esse ativismo, como você falou, às vezes desagrada a algumas pessoas, eu imagino que isso naturalmente também às vezes vai desagradar os outros gestores de um fundo que você está querendo, você acha que vale a pena vender o imóvel e com isso liquidar, ou um fundo que vale a pena ser incorporado por outro, como está acontecendo aqui no caso do BTG Logística, como vocês já propuseram no caso da Pátria, assim como vocês já fizeram no caso do WMRB, né, que foi uma OPA, né, uma oferta pública de aquisição, a primeira, né, do mercado, pelo menos de varejo, digamos assim, foram vocês que fizeram. Como é que vocês ponderam o risco disso, às vezes, atrapalhar um relacionamento seu com aquele próprio gestor, que, claro, vai ter outros fundos, o mercado não é tão grande assim, todo mundo se conhece, todo mundo de alguma forma acaba se esbarrando em outros deals, em outras negociações. Como é que você pondera o risco disso atrapalhar futuras negociações ou de alguém lá na frente não querer fazer negócio contigo, com medo que ele vai montar uma área de asset, uma área de gestão, etc., contratar um monte de pessoas e depois você vai, de repente, levar ao fim do único fundo dele, ele ter que demitir todo mundo? Como é que você pondera esse risco de obedecer o teu mandato e gerar lucro para o teu cotista versus atrapalhar o teu relacionamento com o mercado? É uma decisão difícil, mas, assim, a gente, por ter apanhado muito na vida aqui da empresa, a gente tem muito no nosso DNA de que o fundo é do cotista, e o meu, a minha melhor forma, né, de
segurar aqui um fundo, um mandato, é performando bem. E eu acho que isso falta muito na indústria de fundo imobiliário. Acho que os gestores, eles têm muito enraizado essa questão de fundo imobiliário é muito legal, é aquele fundo que não tem resgate nunca, minha taxa de gestão perpétua, isso está muito enraizado. Né? Pegou aquele momento de mercado excelente ali em 2019, e, putz, todo mundo queria ser gestor de fundo imobiliário, pô, vou lançar o meu aqui e tal. Eu também quero lançar o meu, não vou ser hipócrita, não, eu adoraria lançar, crescer. A questão é que você tem que fazer um bom trabalho. Toda vez que a gente eventualmente desagrada a algum gestor, você pode ter certeza absoluta que se o cara fez um bom trabalho, a gente vai ser o primeiro a dar funding para um fundo novo dele. Você pode ter certeza absoluta. Porque se naquela circunstância eu fui obrigado a vender os ativos dele, né, do fundo, ou eventualmente o fundo, por uma questão de mercado, fazendo assim, pelo meu chapéu de gestão, putz, eu vendi seu fundo, pô, não foi, nesse caso seu, caso A, que hipotético, eu vendi porque me pagaram um bom preço e eu queria pegar esse dinheiro e comprar um monte de coisa que estava mais barata. Tão simples quanto isso. Isso pode ser um caso, né? Acho que nenhum dos casos de ativismo, né, que o pessoal chama de nenhum desses casos a gente fez o que fez porque a gente estava precisando de liquidez. Então, nenhuma vez eu cheguei num fundo, pô, vou vender isso aqui porque tô enforcado aqui, tomando um monte de resgate, preciso fazer isso. A gente fez porque, como estratégia de gestão, de alocação, fazia sentido vender naquele nível de preço e comprar outra coisa num outro nível de preço. E você pode ter certeza que o gestor que fez um bom trabalho, ele tem as portas muito abertas aqui e a gente vai ser o primeiro a incentivar o fundo novo, ou eventualmente ele já tenha outro fundo, você pode ter certeza absoluta disso. Uhum. E agora, pensando nessa questão de impacto dessa tua decisão e como isso pode estressar ou não a tua relação com outras partes e com os cotistas, eu digo isso porque, vez ou outra, sempre que a Capitânia faz algum movimento desse, que às vezes ela nem anuncia tão publicamente, ou não anunciava tão publicamente, mas corria o boato, ou depois vinha a confirmação de que foi a Capitânia, ou, aqui no caso, né, desses mais recentes, divulgados de maneira mais formal, mais explícita, muita gente fala assim, poxa, eu era cotista de fundos da Capitânia, mas tendo em vista que ela fez isso, que prejudicou a minha posição no fundo XPTO, que eu era cotista, eu vou vender, nunca mais eu vou ser cotista da Capitânia, etc. Isso é algo que a gente vê em fóruns, grupos de WhatsApp, etc. Como é que você toma essa decisão, ou o quanto isso é relevante para você, esse tipo de, ao que algumas pessoas consideram uma queimada de filme da Capitânia quando ela faz esse tipo de movimento? Nod, eu acho que sim, todo mundo tem direito de querer ou não ser cotista da Capitânia. Eu discordo bastante quando alguém diz que o que a gente fez atrapalhou a posição dele, porque os casos eles estão lá, o que gerou de resultado para a gente gerou para quem estava no fundo também. Ah, mas o meu preço de compra é outro. Mas espera aí, vamos lá. De quando a gente começou até quando a gente terminou, a performance foi essa. Então, assim, se a gente fez algo que fez com que o fundo rendesse 10, 15, 20% a mais do que o índice de fundo imobiliário, tão simples quanto você pegar esse dinheiro aí e comprar outra coisa. Assim, você não pode olhar sob a ótica de, putz, comprei um fundo a R$100, ele está negociando a 20. Pô, a Capitânia entrou a 20 e liquidou o fundo a 30, pô, sob essa ótica ganhou 50%, mas o mercado atribuiu o valor de 20 naquele momento, né? Tô no cenário hipotético X aqui. Então, assim, quem te diz que a Capitânia atrapalhou você receber e algum dia ter seu fundo negociado a 100? Isso é o que está na sua cabeça. O mercado está dizendo o contrário. O mercado estava dizendo que era 20. Então, nesse caso, eu discordo. A gente tem muitos casos concluídos aí, com começo, meio e fim. Todos eles tiveram retornos muito bons. Agora, é o direito de todo mundo ser cotista do fundo que quiser. Por outro lado, é que assim, às vezes o elogio ele é muito menos polêmico. A gente, pelo menos no pessoal, a gente recebe bastante e-mail, fala, ó,
legal que você está preocupado com o seu cotista. Porque o cara que é nosso cotista, ele quer que eu me preocupe com ele. Né? Eventualmente ele pode ser cotista junto comigo em outros fundos e ficar chateado, mas aqui a gente está sendo remunerado para se preocupar com o nosso cotista. E eu acho que o feedback é até mais positivo do que negativo, tá? Uhum, O uhum. cara que, Entendi, entendi. o cara que tá bravo, tá chateado, ele tende a externalizar isso mais, né? Assim, putz, tô bravo, vou lá, vou escrever lá no blog, vou falar para todo mundo. Agora, o cara que olha ali e fala, ó, legal. Ele não sai falando, ô, bacana isso aí, mas não sei, eu acho que o resultado, o feedback é até mais positivo. Para tudo na vida, os críticos são mais vocais, eles falam mais alto do que os elogiadores. Isso para tudo na vida, quem tem algum comércio sabe bem disso, que um cliente insatisfeito fala muito mais do que 10, 20 satisfeitos, e obviamente na gestão de qualquer fundo imobiliário não vai ser Até porque muito às vezes o diferente. elogio bom, legal que você fez isso, mas tá, não é nada mais do que sua obrigação, né? Fazer uma boa gestão aqui do meu dinheiro. Sim, isso é verdade, isso é verdade. E assim, é, pensando agora de uma forma mais estratégica, digamos assim, de regras que existem no mercado e a tua visão, assim, quero abordar duas regras aqui que hoje existem, ou uma existe e uma pode vir a ser mudada, e queria ver a tua visão, que você acaba tendo a visão de vários lados do balcão ao mesmo tempo. Você como capitânia cotista minoritária, você como capitânia cotista majoritária, você até como Caio Conca PF mesmo, que provavelmente deve investir em fundos imobiliários na PF, você como gestor de fundos que podem ter assembleias sob essa regra, etc. A primeira que eu queria tratar é sobre o aluguel de cotas, que é uma coisa relativamente nova, que já existe em ações há décadas, desde tempos quase imemoriais, mas em fundos imobiliários é algo novo, algo que o mercado ainda está explorando e que já surgiu polêmica num fundo específico, aonde o argumento de que as pessoas que fizeram o abaixo-assinado, aquele grupo de cotistas, não tinha 5% de cotas, na verdade foi no book de aluguel e saiu catando cotas só para compor os 5%, e a gente pode vir a ter casos de que alguém pode até não ter cota nenhuma do fundo e só tomar no book de aluguel, e se conseguir tomar muitas, eventualmente até fechar o quórum qualificado. Claro, é uma situação estressante aqui, é uma situação quase que limite, mas não é impossível pela regra. O quanto você acha que isso pode gerar movimentos, às vezes, mais agressivos para o bem e para o mal, se bem que agora está mais fácil você ter 5%, que agora você não precisa ter dinheiro, você só bota ativos em garantia, que é muito mais barato, que é muito mais simples de fazer. O quanto você acha que esse aluguel sendo mais explorado pelo mercado pode ajudar, pode atrapalhar? Você acha? Tem gente que acha que a cota alugada não deveria contar para esse tipo de movimento, para votar em assembleia, etc. Como é que você enxerga isso? Não, assim, a gente nunca, sei lá, nunca pensei seriamente a respeito desse assunto, considerando essas várias óticas, né? Cabeça de gestor, cotista, majoritário, minoritário. Mas, assim, de bate-pronto, eu acho que não deveria mesmo, não deveria mesmo valer. Assim, assim, o que é a regra do jogo é uma coisa, acho que o que é minha opinião é outra. Mas, assim, opinião pessoal, eu acho que não devia valer, né? Você tá lá num um condomínio, você é um condomínio, alugou um apartamento e estão decidindo se vão fazer um playground ou não. Sei lá, você provavelmente não vai estar lá pelo resto da vida, e isso vai afetar muito mais o proprietário. Então, assim, uma analogia muito tosca aqui da minha parte, mas assim, de bate-pronto, eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que deveria votar quem tá posicionado no ativo mesmo. Então, assim, acho que é isso. Agora, assim, também eu pensei muito pouco e debati muito pouco o assunto. Então, sei lá, acho que se alguém contrário à minha posição tiver bons argumentos, assim, eu posso repensar, mas putz, eu acho que é a segunda derivada do negócio, né? A gente nunca nem, assim, a gente nunca nem pensou em fazer algo do tipo, né? Deixa eu
alugar umas cotas aqui para aumentar meu quórum, e aí tudo que a gente fez aqui era com posição, e assim, o mercado é muito pequeno, então, putz, imagina, já é difícil você ter quórum qualificado, aí você vai falar, putz, vou usar o aluguel para ter o quórum qualificado, o mercado ainda é muito raso, mas de bate-pronto eu acho que é isso. Uhum, perfeito. E outra regra que ela existe hoje, mas vez ou outra a gente ouve algum gestor, algum profissional do mercado achando que que ela já evoluiu, mas pode evoluir, é exatamente a própria regra do quórum qualificado. Para quem não sabe, aqui, quando eu cheguei aqui nesse mercado era tudo mato, eu sempre brinco sobre isso. Até 2015, o quórum qualificado era 50% das cotas, 50% mais uma, era a maioria total. Até que foi feita uma alteração em 2015, valendo a partir de 2016, aonde o quórum qualificado passou a ser 25%, desde que o fundo tivesse mais de 100 cotistas. Ou seja, fundos de bolsa, fundos negociados, fundos com liquidez, fundos basicamente abertos ao varejo, digamos assim, acessíveis ao varejo. Mas eu já vi muita gente falando que em alguns fundos, principalmente fundos muito antigos, é difícil, porque às vezes são cotistas que não acompanham, você vai ter pessoas que morreram e a família nem sabia que tem cota, então não fez inventário, então aquelas cotas vão se acumulando ali como umas cotas inativas, digamos assim, e vai ser cada vez matematicamente mais difícil você ter quórum qualificado, principalmente em fundos grandes, fundos antigos, e por isso muitas pessoas já falaram que são favoráveis de que esse patamar baixe ainda mais, principalmente para fundos talvez muito mais líquidos, ou fundos com patrimônio muito maior, porque claro, um fundo que tem alguns bilhões de reais em patrimônio, para você juntar quórum qualificado é uma odisseia, é um esforço tremendo. Conheço muito gestor que gostaria de fazer assembleia para mudar alguma coisa no regulamento e nem se empolga por saber a dificuldade que vai ser. Então, por isso, tem gente que propõe, que gostaria que isso fosse ainda mais rebaixado. Você, de novo, pensando com os vários chapéus de cotista majoritário, cotista minoritário, cotista do teu próprio fundo que poderia tomar uma GE de quórum qualificado mais facilmente contra um interesse teu, etc. Qual é o teu quórum favorito, digamos assim, para quórum qualificado? São os velhos 50, são os atuais 25, ou você acha que tem espaço para o mercado ganhar baixando essa régua ainda mais? Eu acho que é meio tentativa e erro, então 2015 mostrou isso, né? Tinha muito fundo que deixou de fazer muita coisa por não ter quórum, então adaptações que eram necessárias lá no imóvel, tinha muito fundo, a indústria também mudou muito, né? Tinha muito mais fundo monoativo, então o negócio é meio tentativa e erro. Vamos ver para onde está indo a indústria que a gente vai adequando. Então, a diferença de facilidade que você tinha para votar hoje versus anteriormente, de tecnologia, de questões relacionadas à formalização, você tinha praticamente que ir no cartório, mandar assinatura com firma reconhecida, é muito financeiramente, né, desestimulado. Pensa que você tinha, sei lá, R$1.000 num fundo, aí você fala, peraí, vamos lá, vou gastar táxi de volta, não sei o que, firma, fala, peraí, eu vou gastar, sei lá, 5% do custo da minha posição aqui para ir voltar numa assembleia, vou devolver, sei lá, meio ano de rendimento aqui para... então, tudo isso tem que ser considerado, assim, e a indústria evoluiu, né, para melhorar a participação do investidor. Então, isso também tem que ser considerado. Então, assim, dito tudo isso, hoje eu acho que o quórum de 25 é um bom quórum. Ele é um bom quórum, é difícil para fundo muito grande, muito pulverizado, mas por outro lado, de novo, a participação em assembleia hoje é muito mais simples. Então, eu também acho que não tem que ser tão paternalista ao ponto de ficar sempre usando aquela desculpa, mas é muito pulverizado. Mas então, pessoal, vamos começar a participar de assembleia, né? Hoje, com um clique, você consegue participar de uma assembleia. Vamos começar a participar. Então, assim, acho que 25% é um bom quórum. Ele é o quórum que ele é difícil de ser atingido, mas se você, por outro lado, tem cotistas contrários ao pleito, vamos supor que eu atingi 25% em algum fundo aqui. Se meu pleito lá numa assembleia ele é ruim, putz, tem os outros 75% do fundo para falar, você está falando besteira aqui. E dos 75 ele precisa de 26, sei lá.
Então, eu acho que 25 é um bom número. E aí tem que sempre ficar olhando como é que está evoluindo o tamanho dos fundos, número de cotista, facilidade para votar em assembleia, mas eu acho que o 25% é um bom número, sim. Perfeito. Poxa, Caio, assim, quero, claro, te agradecer muito aí. Para quem não sabe, a gente está gravando isso à noite já, no fechamento, bem depois do fechamento do mercado. O Caio aí com essa disponibilidade para a gente conversar. Deixo para você aí uma última palavra, talvez respondendo uma pergunta. Então quer dizer que a Capitânia segue sendo a Capitânia no sentido do ativismo, etc. Essa carta, então, acaba reforçando, assim, essa é a nossa ideia, é assim que a gente trabalha e é assim que a gente vai continuar trabalhando, apenas agora você acrescentou a informação de que dando menos sigilo, né, não exigindo o sigilo dos fundos que estão convocando, mas a gente pode resumir a carta que é dizendo que esse é o racional de vocês acham que vale a pena e a Capitânia continuará sendo a Capitânia. É isso mesmo, assim, já deixo aqui o agradecimento. Obrigado pela participação. Bom, Nod, obrigado aí pelo espaço. Assim, a gente está sempre à disposição. A gente quer escutar os cotistas, sejam eles nossos cotistas ou não cotistas. A gente está disposto a melhorar relatório, colocar informações que os cotistas acreditam que sejam relevantes. Agora, a gente não vai abrir mão de fazer o que a gente acha que é melhor para o nosso cotista. E fazer gestão, às vezes, desagrada mesmo. Às vezes, o que a gente faz, assim, desculpa quem discorda, a gente entende completamente, mas vocês podem ter certeza que a gente está olhando dia e noite aqui para o nosso cotista e a gente toma as decisões pensando nele, que são as decisões corretas mesmo. Então, a gente vai reafirmar aqui nosso compromisso de fazer o que a gente acha que é o correto. Perfeito, então, poxa, Caio, muitíssimo obrigado. Obrigado aí pela tua disponibilidade, pela tua participação, por tirar essas dúvidas que são dúvidas do mercado. E claro, agradeço também a você que assistiu aqui. Se você gostou, se você gosta dessas entrevistas, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo que me ajuda a saber que você gosta. Compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma opinião, coloca aqui embaixo que a gente vai interagindo. Não se esqueça de se inscrever para ficar atento, para ser notificado das próximas novidades do fundo. E espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!